Joia, nós vamos iniciar nossas aulas agora com geografia, tá? A gente vai dar continuidade aí ao capítulo 8 e a gente vai falar um pouquinho sobre hidrografia do Brasil, tá? Bom, então a gente falou um pouquinho sobre o relevo, né, no início, e agora a gente vai falar sobre a hidrografia, tá bom? Página 296 até a página 308, ok? Então, olha só. Como vocês já sabem, o Brasil possui uma grande quantidade de rios, né? E esses rios, eles são diferentes por vários aspectos, tá? Tanto quanto de largura, profundidade, extensão e volume de água. Então, nesse mapa que vocês estão vendo aqui na página 296, vocês podem observar aí que esse mapa ele está apresentando a distribuição dos principais rios no território brasileiro. Então, nós temos aí os rios permanentes, que vocês estão vendo aí nessa legenda pequenininha, né? Que é um risquinho, e os pontinhos, que são os rios temporários, tá? Então, olha só, você conhece alguns rios que estão sendo representados aí nesse mapa? Compartilhe seus conhecimentos com a turma. Então, gente, eu quero que vocês reflitam com essa pergunta, tá? Que vocês observem aí os principais rios do Brasil, tá? E em quais estados eles ficam. Então, eu preciso que vocês observem atentamente esse mapa, tá? Para vocês saberem identificar aí no mapa. Então, olha só, escreva o nome de um ou mais rios existentes no estado onde você mora. Então, a gente tem alguns aqui que vocês vão olhar, tá? De acordo com o seu estado e fazer aqui o registro, tá bom? Na página 297, a gente vai falar um pouquinho sobre os rios e as formas de relevo. Então, olha só, nós temos aqui, né, que de acordo com o relevo por onde passam, os rios podem ser classificados em rios de planalto ou rios de planície. O que é isso? Os rios de planalto, eles percorrem terrenos irregulares e muitas vezes suas águas fluem com grande velocidade, podendo formar cachoeiras ou quedas d'água, tá? O Rio Grande mostrado nessa fotografia aí, ele é um rio de planalto. Então, olhem como que ele é diferente do rio de planície. O que seria o rio de planície? O rio de planície, eles percorrem aí terrenos que apresentam, né, poucos desníveis, ou seja, tem pouca diferença de altitude. Então, as águas desses rios, elas fluem mais lentamente e são favoráveis para a navegação. Então, esse rio Amazonas que está sendo mostrado aí na fotografia, ele é um rio de planalto, tá? Bom, olha só, o volume de água de um rio, ele vai variar aí dependendo da sua localização de nascente e do clima da região por onde ele passa. Então, desse modo, os rios eles podem ser classificados em perenes ou temporários, tá? Então, a gente vai ver aqui agora o que significa isso, tá? A quantidade de água nos rios perenes passa por alteração ao longo do ano, tá? Então, eles não secam, tá? Totalmente. Aí, o que acontece? Na época de maior ocorrência de chuva, o leito fica mais cheio. E já no período de seca, o nível de suas águas vai diminuir um pouco, tá? Então, os rios perenes, eles predominam no território brasileiro. Aí a gente tem aí o Rio São Francisco, tá? Que é esse da imagem aí. Ele é considerado perene, tá? No período mais seco do ano, em que a ocorrência de chuva é pouca e às vezes é nenhuma, os rios temporários eles chegam a secar, então diferente do outro que não seca. Então, os rios temporários eles apresentam aí, né, principalmente, eles estão presentes na região nordeste, em áreas com períodos prolongados de pouca chuva ou de seca. O Rio das Pedras, mostrado nessa fotografia aí, ele é considerado um rio temporário, tá? Então, olha só. Eu gostaria que vocês observassem de novo aí os mapas da página 293 e 294, tá? Onde vocês podem perceber aí, né, as áreas do território brasileiro. Aí vocês vão ver aí
os territórios, né, com maior e menor altitude. Gostaria que vocês também observassem também que tem rios que fluem de áreas, né, de altitudes mais elevadas para altitudes mais baixas. Então fica mais fácil de vocês compreenderem aí, tá, gente? E para finalizar aqui essa página, a gente pode falar também que os rios perenes, eles são chamados de rios permanentes, tá? Só para chamar a atenção de vocês. Bom, na página 298 a gente tem uma atividade para vocês fazerem, tá? Ela tá bem tranquila, viu? Vocês vão precisar pesquisar aí para fazer, né, a questão número 3, mas tá super tranquilo, tá bom? Na página 299 a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos rios, tá? Então a gente já sabe que os rios eles são aproveitados para diversas finalidades, para irrigar lavouras, para gerar energia elétrica, fornecer água, né, e alimento para a população, e além de servir também como meio de transportes, tá? Então a gente vai observar esse gráfico aí e vocês vão perceber quais são os principais usos dos rios em 2016. Então a gente tem aqui para criação de animal, tá? Que é o principal uso pecuário. Aí a gente tem também para principais usos domésticos, que é para beber água e hábitos de higiene. A gente utiliza a maior parte aí para uso agrícola, né? Irrigação. E usamos aí para usos industriais, que é resfriamento de máquinas e processamento de alimentos e de outros materiais. Então, pelo gráfico aí, pelas legendas, vocês vão observar aí nessas legendas aí as cores e para que ele é utilizado. Então, vocês podem observar que a maior parte dos rios é utilizado então para o uso agrícola, tá bom? Na página 300, a gente tem aí falando um pouquinho sobre os rios e a produção de energia, tá? Então, vale ressaltar que a maior parte de energia que abastece as nossas residências, os estabelecimentos comerciais, as indústrias, ela vem de onde? Das usinas hidrelétricas, tá? Que são construídas no leito dos rios brasileiros. Então, da energia elétrica consumida no Brasil, 66% aí ela é gerada em usinas hidrelétricas, tá? O grande potencial do país para geração de energia desse tipo é resultado da abundância aí de rios caudalosos no território e do fato de um número significativo deles percorrer relevos de planalto, tá? Por causa dos desníveis no terreno, eles vão promovendo aí o deslocamento das águas com maior força e rapidez. Então, entre as usinas hidrelétricas brasileiras de grande importância, a gente tem aí a de Itaipu, que ela é a maior usina hidrelétrica do mundo em produção de energia, tá? Então, vocês estão vendo na imagem aí, essa usina aí instalada no Rio Paraná, próxima à cidade de Foz do Iguaçu, na divisa com o Paraguai. A gente tem também a usina hidrelétrica de Itaipu, que ela vai gerar em torno de 15% de troca de energia produzida no Brasil e 90% da energia consumida no Paraguai, tá? Então ela fica aí, né, na divisa, então ela atende tanto a gente quanto o Paraguai, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre a energia no nosso dia a dia, tá? Que embora a energia elétrica, né, gerada nas hidrelétricas, elas sejam as mais consumidas no nosso país, a gente também tem aí diferentes tipos de energia utilizada nas atividades do nosso dia a dia. Então, olha só, a população ela consome esses tipos de energia tanto em atividades domésticas quanto no desenvolvimento das atividades econômicas. Então, nós temos aqui na página 301 diversos aparelhos eletrodomésticos e eletroeletrônicos, né? Além de maquinários nas indústrias que funcionam com o uso de energia elétrica. Nós temos aí o gás de cozinha, né? Armazenado em botijões, também que é muito utilizado em moradias para o preparo de alimentos. Temos os combustíveis como gasolina, etanol e o óleo diesel, que são utilizados para abastecer aí parte dos meios de transportes no dia a dia. E temos também o carvão,
que ele é usado como combustível para gerar a energia necessária para alguns tipos de indústria, tá? Na página 302 tem algumas atividades para vocês realizarem também. Vocês vão escrever uma legenda para cada uma das imagens, indicando o tipo de energia que está sendo utilizada e de que maneira ela está presente no seu dia a dia. Por exemplo, na primeira imagem a gente tem o gás de cozinha e ela pode ser utilizada no nosso dia a dia para produzir as refeições que a gente, come ao longo do dia, para fazer o café, o almoço, tá? Entre outros. Bom, na página 303 a gente vai falar um pouquinho sobre a degradação das águas dos rios e dos oceanos. Então, olha só, vocês vão observar aí que os rios, os mares e os oceanos, eles têm sido constantemente transformados pela ação do ser humano. Então, a gente vai ver agora um pouquinho desses prejuízos que eles trazem para as pessoas, tá? Por exemplo, a gente tem essa primeira imagem aí, que está um rio poluído, tá? É o Rio Negro em Manaus. Então, em muitos rios são despejados o quê? Grande quantidade de poluentes, como o esgoto que é lançado diretamente em suas águas. Temos também os resíduos sólidos, que são os lixos, que são depositados de modo inadequado, né? E em suas margens aí, vocês podem observar que quando chove, a água da chuva acaba carregando aí esse monte de agrotóxico que é utilizado aí nas lavouras, que eles jogam aí nos produtos. Nós temos agora na imagem do meio o assoreamento, que é aquele acúmulo de sedimentos no leito dos rios, que é denominado assoreamento. Então, ele ocorre principalmente em razão da retirada da mata ciliar, tá? Porque sem essa proteção, é o que eu já falei, os rios acumulam aí em seus leitos sedimentos trazidos pela água da chuva e pelo vento. E na última imagem aí, da página 303, a gente tem as barragens, tá? Então, a gente tem a usina hidrelétrica aí de Belo Monte, lá no Pará. O que acontece aí? Muitos dos rios brasileiros são transformados para a construção de barragens em seus leitos, e essas barragens elas acabam interrompendo o seu curso natural. Então, o que acontece? Elas vão inundando aí, extensas áreas de terras férteis e acabam interferindo na reprodução natural de alguns tipos de peixes. Continuando na página 304, a gente tem algumas substâncias tóxicas aí, que causam aí o aumento, acima do normal de algas e bactérias nos oceanos. Isso é o resultado da alta concentração de substâncias tóxicas no oceano, como mostra essa fotografia aí. Então, maré vermelha no litoral do Japão. Aí, o que ela vai ocasionar? A morte de espécies animais e de outros organismos aquáticos. Temos também o derramamento de óleo, que vai fazer o quê? Aquele derramamento de óleo dos tanques de navios petroleiros e de algumas plataformas de petróleo. Eles contaminam a água, comprometem a vida de muitas espécies marinhas e de animais e plantas e levam muitos deles à morte, tá? E por último, a gente tem o lixo, que já é de conhecimento de vocês, esse acúmulo aí em praias, de garrafas, seja plástico, seja lata, seja pneu, alguns outros objetos que, além de tornar as nossas praias mais sujas e impróprias para banho, pode levar pelas ondas até o alto mar, poluindo aí as águas marinhas. Bom, tem aqueles órgãos públicos, de combate à destruição do meio ambiente, que o dever deles é monitorar o que está acontecendo, além de fiscalizar e aplicar as multas, pessoas que são pessoas e empresas que são responsáveis aí, por esse tipo de dano. E cabe à sociedade também, cabe a gente, fazer o quê? Evitar a poluição das águas, tá? Então, a gente tem que colaborar aí para evitar a poluição das águas dos rios e dos oceanos, tanto, cada um fazendo a sua parte e incentivar também outras pessoas, tá joia? Bom, na página 305 tem algumas atividades para vocês realizarem, tá? De acordo com a charge. Então, vocês têm que ler a charge para vocês conseguirem responder. E na página 306 e 307
Cidadania no Dia a Dia, tem um texto bem bacana que fala sobre a responsabilidade com os desastres ambientais, tá? Então, volto de novo a falar um pouquinho sobre o rompimento da barragem de Mariana, tá bom? Bom, e na última página 308 tem algumas atividades para vocês fazerem, mas é um roteiro de entrevista, tá? Então você vai se tornar um agente ambiental por um dia e seguindo esse roteiro aí, você pode fazer com uma pessoa mesmo de casa, tá, gente? Vocês vão responder essas questões no caderno, tá? E depois a gente vai fazer uma lista com todas essas sugestões que vocês vão trazer para a gente poder ver o que a gente pode fazer, tá bom? Bom, gente, a gente fica por aqui, tá? E se vocês puderem, tá? Preencher esse roteiro de entrevista já, deixar ele prontinho pra gente discutir, eu vou ficar muito feliz e satisfeita, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau!